Qual iPhone comprar? Do XR até o recém-lançado iPhone 16. Esse aqui é um guia atualizado para tentar te ajudar a fazer a melhor escolha possível para você investir o seu dinheiro no iPhone certo. Eu vou falar sobre os pontos positivos e negativos de cada um desses modelos. 10R, 11, 12, 13, 14, 15, 16, enfim. Então fica comigo até o final desse vídeo porque eu tenho certeza que eu posso te ajudar. Like, se inscreve e bora ao que interessa. Vamos lá então, meus amigos, direto ao ponto e sem enrolação. Eu quero começar falando sobre o iPhone 10R, que muita gente aqui no Brasil chama de iPhone XR. E esse é um celular bem antigo, ele foi lançado em 2018. Então ele está quase fazendo 7 anos de idade. E talvez, hoje em dia, o único ponto positivo desse smartphone seja o seu preço, cara. Afinal de contas, você vai encontrar ele aí no mercado de usados por um valor bem mais abaixo, enfim, do que os outros modelos sobre os quais a gente vai falar. Entretanto, isso por si só já começa a ser um ponto negativo, um ponto contra esse smartphone, que você obrigatoriamente vai ter que comprá-lo usado. Você não encontra mais modelos do 10R sendo vendidos novos, lacrados, simplesmente não encontra, tudo bem? E aí, quando você cai no mercado de usados, você fica suscetível a vários perigos, digamos assim. Você pode comprar um telefone com peças trocadas. Se a bateria desse celular nunca foi trocada, é claro que ela vai estar uma porcaria. Você vai ter que carregar o telefone aí 4 vezes por dia. Então esse ponto aqui do mercado de usados, por si só, já é um problemaço. Então tomem cuidado com isso. Outra coisa negativa a respeito desse aparelho é a câmera dele, né? Esse celular, ele só tem uma câmera na parte traseira, que é um sistema muito simples para o que nós temos hoje em dia comparados a modelos mais atuais. Então eu vejo muita gente ainda querendo comprar o iPhone 10R simplesmente por ser um iPhone, sabe? E esquece que esse modelo ele está extremamente ultrapassado do ponto de vista tecnológico, como por exemplo a tela dele também é uma tela LCD bem simples quando comparado aos modelos mais atuais. Inclusive um ponto que eu também considero super negativo é a quantidade de atualizações que esse telefone ainda vai receber. Ele está prestes a parar de atualizar e isso vai ser um problemaço no médio e longo prazo se você quiser comprar um telefone desses agora. Então, por exemplo, eu não recomendo nem que você tenha esse celular para ele ser aquele celular secundário que você deixa em casa só para os aplicativos de banco, enfim. Porque quando ele parar de atualizar, se alguma versão mais nova de um aplicativo de banco, por exemplo, não der suporte à versão do iOS ao qual o 10R estará vinculado para sempre por parar de atualizar, você vai começar a ter problemas com isso também. Então eu só recomendo um iPhone XR, um iPhone 10R, cara, se você precisa especificamente de um iPhone para uma demanda também muito específica aí do dia a dia, enfim. Então toma cuidado, só talvez assim, para você ter um telefone secundário ali de WhatsApp, sabe, para uma empresa, alguma coisa do tipo. Mas via de regra, eu não recomendo o iPhone XR hoje em dia para praticamente ninguém. Bom, na sequência entra o iPhone 11, que é um telefone que por sua vez já conta com um ponto positivo logo de cara, que você encontra esse celular sendo vendido lacrado, novo ainda, na caixa. Isso é muito bom porque isso te dá um pouco mais de segurança e longevidade com o aparelho. Você vai se sentir mais seguro em comprar um aparelho que não seja do mercado de usados, por exemplo. E você vai encontrar esse telefone em estoque em sites como, por exemplo, Amazon, enfim. Inclusive, daqui para frente, todos os iPhones que você for encontrar em promoção, em preços legais, cara, eu vou deixar na descrição do vídeo, tá bom? O link para todos eles, caso você seja o público-alvo de algum desses iPhones. Na descrição e também no primeiro comentário fixado. Então dá uma olhadinha nesses links logo aqui abaixo. Combinado? Passando agora para o segundo ponto positivo aqui dos iPhones 11 é que eles têm uma câmera ultra wide. Então, diferente do iPhone XR, que só tinha uma câmera na parte traseira, o iPhone 11 foi o primeiro smartphone da Apple a ter uma câmera ultra grande angular, que é aquela câmera que pega um enquadramento gigantesco, que vai facilitar muito a sua vida para fazer vlog, para fotografias de ambientes, de paisagens, que você quer contextualizar muita coisa no quadro, enfim. O iPhone 11 ele já é muito legal por conta disso. Outro ponto positivo, principalmente quando você compra ele novo, é a sua bateria. Esse iPhone, o iPhone 11, é um telefone que conhecidamente ele teve uma duração de bateria, uma vida útil de bateria assim muito boa, cara. A bateria dele durava um dia ou mais para os seus padrões, entendeu? Isso principalmente acontecia também por conta de um dos pontos negativos do iPhone 11, que por sua vez era a sua
Tela. Então assim, cara, o iPhone 11 ele tem uma tela relativamente simples também, quando comparado aos modelos mais atuais. É uma tela LCD, é uma tela de 60 Hz taxa de atualização, e por acabar gastando menos, por conta dessas características, a bateria durava um pouco mais. De volta aos tópicos aqui positivos desse iPhone, eu diria que o valor dele hoje em dia também é um valor relativamente atrativo. Você encontra versões de 128 GB desse iPhone 11 partindo ali dos R$ 2.700, novo lacrado, isso que eu tô falando, tá bom? Então eu acho que para muita gente ele ainda vai acabar sendo um smartphone, uma opção viável para quem não tem uma exigência muito grande do smartphone quando a gente está falando aqui de recursos tecnológicos, tá? Ele é um telefone poderoso, ele usa o A13 Bionic, que é um processador muito bom também, Bionic, que é um processador muito bom, que vai rodar tudo da App Store, todos os jogos que você quiser, enfim. E de volta aqui nos pontos negativos, eu vou botar que ele é um pouco mais defasado tecnologicamente quando comparado aos modelos que nós vamos listar a partir daqui. Então ele não tem, por exemplo, o MagSafe, que é o carregamento magnético. Não, ele carrega por indução, mas ele não tem carregamento aquele magnético, aquele que cola na traseira dele. Ele também não tem 5G, é um telefone que não tem conectividade a essa rede mais rápida de internet. Apesar de eu ter colocado a câmera ultra grande angular aqui como um ponto positivo desse aparelho, eu tenho que botar o sistema de câmeras como um todo aqui no ponto negativo, porque esse é um telefone que tem um sistema que, apesar de ser muito, digamos assim, muito honesto para o que ele entrega, é um sistema um pouco mais antigo também, um pouco mais defasado, que não vai ter uma boa performance em baixa luminosidade, por exemplo. Só que aqui no ponto positivo, eu tenho que falar que ele é um iPhone que muita gente acaba hoje em dia escolhendo ele ainda pela performance em redes sociais. Eu diria que todos os iPhones daqui para frente vão ter esse ponto positivo, né? São iPhones que conseguem postar com bastante qualidade nas redes sociais. E quando comparados a modelos Androids mais atuais, mas do segmento intermediário, esse telefone, mesmo sendo antigo, mesmo sendo de 2019, ele ainda consegue postar com mais qualidade. Logo, no final das contas, eu indico o iPhone 11 para todo mundo que não faz tanta questão assim de ter recursos tecnológicos, como por exemplo o MagSafe, 5G, um sistema de câmeras mais atual, uma tela também mais atual, que não faz tanta questão assim de ter esses recursos mais atuais e que está com a grana um pouquinho mais apertada e vai conseguir ainda assim comprar esse telefone novo lacrado. E eu esqueci até de falar aqui, um ponto positivo desse iPhone são as atualizações. Teoricamente o iPhone 11, cara, ele ainda vai receber mais 2 anos de atualização, o que para muita gente pode ser um ponto positivíssimo. Partindo agora aqui pro iPhone 12, cara, esse é um celular que vai ter vários pontos positivos muito bacanas, mas mesmo assim eu não costumo recomendar tanto o iPhone 12 e vocês vão entender o porquê. Tanto que o grupo de pessoas que vai se beneficiar de um iPhone 12, de acordo aqui com as minhas recomendações, é um público bem específico. Vamos lá, vamos falar aqui sobre primeiro os pontos positivos. Eu diria que ele ter acesso à tecnologia 5G é um ponto positivíssimo. Eu diria que a tela dele também é muito bacana, porque foi o primeiro iPhone regular a ter tela OLED, então isso é um ponto bem positivo. Ele tem MagSafe, que é o carregador magnético que cola na traseira do iPhone, e não só carregador, tá? Mas o MagSafe ele disponibiliza o uso de acessórios com essa tecnologia, como carteiras, powerbanks que vão colar na traseira do aparelho, combinado? E eu diria que outro ponto positivo desse smartphone aqui, vamos ver, deixa eu pensar, o novo design, né? O design dele já é aquele design quadradinho um pouco mais atual. Então eu considero esses os principais pontos positivos. Eu não vou botar aqui no ponto positivo atualizações de software nem performance em redes sociais, porque daqui para frente todos eles são muito bons nesse quesito. Eu botei isso nos pontos positivos dos iPhones anteriores, porque é aquilo, são iPhones bem antigos e que poderiam estar defasados nesse sentido, mas não estão tanto assim no caso do iPhone 11, com as atualizações, enfim. Combinado? E o que esse iPhone ele tem de ponto negativo? Cara, ele tem de ponto negativo, o principal ponto negativo dele é esse aqui, ó, iPhone 13. Por que o iPhone 13 é o principal ponto negativo do iPhone 12? Porque, cara, o iPhone 13 ele consegue ser encontrado em promoções em preços muito próximos ao iPhone 12. E ele já entrega muito mais, como vocês vão ver na sequência.
tá? Mas especificamente sobre o iPhone 12, eu diria que o principal ponto negativo, quando comparado ao seu antecessor iPhone 11 e ao seu sucessor iPhone 13, é a bateria. A bateria do iPhone 12, ela não dura tanto assim, porque foi a primeira geração de iPhones usando um processador um pouco mais poderoso, que no caso era o A14 Bionic, que eu considero ele um ponto positivo por ser poderoso. Entretanto, ele drenava bastante bateria, ainda mais quando a gente leva em consideração que ele usava, também foi o primeiro iPhone a usar a tecnologia 5G de internet, que também consome bastante bateria no dia a dia. Então, ele foi um iPhone que não apresentou melhorias consideráveis também em câmeras, quando comparado ao seu antecessor iPhone 11, e aí ele acabou não se destacando tanto assim após o seu lançamento, tá? As pessoas, inclusive, gostavam bastante de pegar o iPhone 12 Pro Max, né? Enfim, porque tinha uma duração de bateria melhor e tinha ali a câmera de zoom, enfim. Já o iPhone 12 base, ele acabou ficando um pouco para trás quando comparado ao antecessor e ao sucessor, tá? Conforme o tempo foi passando, o iPhone 11 estava ficando mais barato, mesmo que o iPhone 12 tenha sido lançado lá em 2020, as pessoas ainda compravam muito iPhone 11 naquela época. Ainda compram, né? Mas naquela época compravam ainda mais. E quando o iPhone 13 foi lançado, ele apresentou os recursos que eu vou mostrar aqui para vocês, aí sim o iPhone 12 ele começou a ser cada vez menos vendido, e é por isso que você consegue encontrar tanto assim o iPhone 12 em estoques hoje em dia. Você vai encontrar ele na casa ali dos R$ 2.900, com a sua versão de 128 GB, inclusive um preço muito parecido do iPhone 11. Então, enfim, eu só considero que o iPhone 12 ele seja uma boa escolha para aquelas pessoas que podem gastar realmente um pouco mais do que o iPhone 11 ele cobra por entregar, combinado? Então é isso, porque na sequência eu daria a dica para vocês pularem logo para o iPhone 13, que é sobre o qual a gente vai falar agora. Partindo agora para o iPhone 13, ele foi lançado em 2021 pela Apple, e eu diria que o principal ponto positivo do iPhone 13 é esse aqui, ó, iPhone 14. Pois é, da mesma forma que lá no iPhone 12 o iPhone 13 era um ponto negativo para ele, porque o iPhone 13 acaba valendo mais a pena pela quantidade de recursos a mais que ele entrega, o iPhone 14 ele é tão parecido com o iPhone 13 que após o lançamento do 14, que eu vou falar daqui a pouquinho, o 13 continuou valendo muito a pena e continua valendo muito a pena até hoje, por serem praticamente os mesmos celulares e o 13 ser mais barato, beleza? E aí o que o iPhone 13 ele tem de interessante? Primeiro, o notch dele, que é aquele recorte ali da câmera frontal, ele ficou um pouco menor, né? Então ele ficou um pouquinho menor do que na geração anterior. Outra coisa bacana é que ele ganhou o modo cinema. Outra coisa legal é que as câmeras dele, elas melhoraram, tá? A performance da câmera, e também por ele utilizar o famoso A15 Bionic, a gente conseguiu aqui sensores melhores que tem performance, por exemplo, melhor em baixa luminosidade e tudo mais, mas com o pós-processamento de imagem do A15 Bionic, o iPhone 13 ele começou também a entregar qualidades muito bacanas, melhores do que nas gerações anteriores de fotos e vídeos, combinado? Então aqui quando eu falo modo cinema, só para quem não conhece, o modo cinema é aquele modo que deixa o fundo desfocado quando você grava vídeos. Tudo bem? E aí, o que eu tenho de ponto negativo a falar do iPhone 13? Cara, particularmente, são poucas as coisas que eu tenho de negativo a falar aqui sobre o iPhone 13. Eu diria de que o preço dele flutua demais. Então vou botar aqui, preço flutua. Porque como ele ainda é vendido novo, lacrado, o 12 também, o 11 também, o 14 em diante também, você tem que ficar de olho no preço dele quando ele aparecer numa promoção legal, sabe? Os varejistas, eles ficam fazendo esse samba aqui com o preço dos iPhones para conseguir, sabe, tirar mais grana do seu bolso. Então eu diria que o ponto negativo principal, na minha opinião, sobre o iPhone 13 é que o preço dele ele acaba flutuando bastante. Eu vou botar mais um ponto negativo aqui, e o mesmo vai valer também para o iPhone 14, que é o Lightning. Não sei nem se eu escrevi certo aqui, posso ter escrito errado. O Lightning é a porta do iPhone, tá? Essa porta ela só foi trocada
no iPhone 15, tá? Mas eu diria que para um iPhone de 2021, já um pouco mais atual, usar a porta Lightning da mesma forma no 14 é um ponto negativo, porque nessa época aqui, em 2021, o mundo todo já tinha aderido basicamente ao padrão USB do tipo C. Então é isso aqui. Para quem eu recomendo o iPhone 13? Para todo mundo que quer comprar um iPhone novo, quer ter um iPhone que vai atualizar por bastante tempo e quer ainda assim economizar uma grana, já que os modelos que eu vou falar daqui para frente, eles são encontrados em faixas de preço bem mais altas, tá? O iPhone 13 ele pode ser encontrado sem grandes dificuldades, flutuando em R$ 3.400, R$ 3.600, às vezes até menos, R$ 3.200 em alguma promoção. Então lembre-se, o link para esses celulares em promoção vai estar na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Tendo sido lançado em 2022, galera, o iPhone 14 ele foi um iPhone difícil de recomendar e continua sendo até hoje, porque como eu falei anteriormente, ele foi o ponto positivo do porquê o iPhone 13 ele acaba valendo a pena, porque eles são basicamente os mesmos celulares, ele usa o mesmo processador da linha iPhone 13, então é difícil listar vários pontos positivos sobre o iPhone 14, sendo bem sincero. Esteticamente, inclusive, eles são idênticos. Eu diria que os dois pontos positivos que eu vou botar aqui para o iPhone 14 são esses aqui, ó. Modo cinema em 4K. Isso foi algo que o iPhone 13 não tinha, ele só fazia o modo cinema em Full HD. E também o modo ação, que foi a capacidade do iPhone fazer aqueles vídeos no modo super estável, digamos assim, onde você consegue menos tremedeira caso você esteja se movimentando enquanto grava seus vídeos, tá bom? Eu diria que esses aqui são os principais pontos positivos, cara. Enquanto pontos negativos nós temos aqui, eu vou botar a cor vermelha aqui na minha caneta, eu diria que os principais pontos negativos são iPhone 13 e iPhone 15, porque é muito mais fácil recomendar para vocês o iPhone 13 por ser mais barato e ser basicamente o mesmo telefone, porque isso aqui são recursos específicos que a maioria das pessoas não vai usar no dia a dia, e o iPhone 15 por já ter várias melhorias, agora sim, quando comparado às gerações anteriores. Então, para quem que eu recomendo, cara, o iPhone 14? Só para aquelas pessoas que conseguiram encontrar ele numa promoção muito boa, sabe? Praticamente no mesmo preço do iPhone 13. Aí tudo bem, aí compra o iPhone 14, enfim, porque você vai ter o telefone sendo atualizado por mais um ano do que o iPhone 13. Mas o iPhone 14 foi um telefone realmente assim, foi uma geração de transição para os iPhones 15, sabe? Eu diria que o iPhone 14 Pro e Pro Max, eles chegaram a mudar um pouco mais, mas o 14 em si, cara, não recomendo muito para a maioria das pessoas. Eu pulei essa geração. Eu tinha o 13 e pulei pro 15. E pra vocês terem uma ideia, eu tive todos os iPhones do 4 até o 15. Só não tive o 8 e o iPhone... Qual foi o iPhone? E o 14, né, que eu tô falando aqui agora. Só não tive esses dois, mas ainda assim eu tive a oportunidade de testá-los. Então, cara, é isso, tá? Minhas recomendações... A minha recomendação é que você tente evitar o iPhone 14 se você puder, tente pular pro 15 ou então tenta pegar o 13 se você precisar economizar um pouco mais. Pessoal, já em 2023, o famoso ano passado, nós tivemos o lançamento do iPhone 15. E esse, por sua vez, apresentou algumas melhorias bem interessantes. Eu vou botar aqui em pontos positivos, por exemplo, o seguinte. O iPhone 15, ele tem a ilha dinâmica, que é aquele novo Note que tira aquele bigodinho da tela do iPhone e deixa só aquela pílula. Herdando isso, é claro, do iPhone 14 Pro e do 14 Pro Max. Outro ponto positivo, e talvez o maior ponto positivo da geração iPhone 15, USB do tipo C, finalmente chegando aos iPhones após a União Europeia ter botado a Apple na berlinda, tá bom? Então o USB do tipo C é bem assim, eu considero uma evolução muito importante. Mesmo tendo demorado muito para chegar nos iPhones, quando chegou, cara, porra, que alívio. Eu hoje em dia, inclusive, uso um iPhone da geração 15, no meu caso é um 15 Pro, mas eu acho que esses pontos positivos aqui, eles são bem interessantes. O design dele também, design
foi um pouco mais atualizado, ele ficou com ele ainda segue aquele design quadradinho, mas agora com as bordas um pouco mais arredondadas, que melhoraram a pegada do aparelho na mão. O que eu vou falar agora é subjetivo, tem gente que não curtiu, mas eu gostei das cores da geração iPhone 15. E eu acho, cara, que outro ponto positivo também acaba sendo a ampla compatibilidade desse modelo aqui de iPhone a acessórios. Por quê? Com a porta USB-C, acessórios. Com a porta USB do tipo C, cara, a Apple, ela melhorou, digamos assim, os protocolos de compatibilidade desses novos iPhones com acessórios que você conecta via porta USB do tipo C. Então, basicamente, todos os microfones, todos os armazenamentos externos, todos os periféricos, tudo que você quiser conectar, basicamente, no iPhone via porta USB, vai funcionar. Com a porta Lightning dos iPhones anteriores, cara, era uma dor de cabeça, era meio que uma roleta russa. Você nunca sabia exatamente o que ia ser de fato compatível com o seu iPhone ou não. Então, às vezes você acabava comprando um acessório que não funcionava, você perdia dinheiro, era bem frustrante. Pessoal, e no que diz respeito aos pontos negativos, eu vou botar 2 pontos negativos aqui. Vocês vão me achar meio maluco, mas eu vou botar aqui a tela. Por que a tela? Por conta disso aqui, ó, 60 Hz. Sinceramente, nessa geração aqui de iPhone já não faz o menor sentido você ter tela de 60 Hz. E o pior é que nós temos tela de 60 Hz até hoje, como vocês vão ver, né, nos modelos não Pro. E outro ponto negativo, o USB-C. Ué, Gabriel, mas você não falou que o USB-C era um ponto positivo? É, só que o ponto negativo é que o USB do iPhone 15 normal, sem ser Pro, cara, é USB 2.0. Padrão início dos anos 2000, é um USB lento. Vou botar inclusive aqui, ó, carregamento. O carregamento do iPhone 15, ele é muito lento quando comparado aos telefones equivalentes a ele hoje em dia já no mercado. Por mais uma vez, isso aqui, galera, foi ano passado. E hoje você já tem smartphones aí da concorrência carregando a 45, 60, 90, 120, 240, 320 watts de carregamento. Então, porra, é sério, em um telefone topo de linha, você carregar ele a 20 watts é meio sacanagem por parte da Apple, tá ligado? Então, é isso aqui, tá? Esses são os meus pontos negativos principais no que diz respeito ao iPhone 15. E para quem é o iPhone 15, então, na minha opinião, é para todo mundo que quer um telefone recente e não faz tanta questão assim de ter o novo que acabou de ser lançado, que no caso é o iPhone 16, e que pode pagar, é claro, um pouquinho mais, já que você vai encontrar o iPhone 15 beirando 4.800, 5.000 reais, às vezes um pouquinho menos, 4.600, por aí. É um iPhone ainda caro, tá? iPhones demoram para desvalorizar. Então, se você tem um pouquinho mais de grana e não quer botar no novo modelo, no que acabou de ser lançado, eu diria que o iPhone 15, por conta desses pontos positivos que eu listei aqui para vocês, cara, ele continua sendo uma excelente escolha. E para fechar com chave de ouro, galera, iPhone 16. Tendo sido lançado, é claro, agora em 2024, o iPhone 16 ele teve melhorias muito bacanas quando comparado, por exemplo, ao iPhone 16 Pro, que mudou pouca coisa quando comparado ao 15 Pro. Então vamos lá, o que é que o iPhone 16 ele tem de ponto positivo? Primeiro, câmera, deixa eu até mudar aqui a cor pro verde, ó. A câmera ultra wide, cara. A câmera ultra wide do iPhone 16 é a mesma câmera ultra wide do 15 Pro, por exemplo. Então você tem aquela câmera que é de 12 megapixels, entretanto, é uma câmera ultra wide com autofoco. E eu tô falando daquela grandona, tá? A câmera secundária, grandona. Ela tem um enquadramento gigantesco, mas ela tem autofoco e, obviamente, ela consegue, por conta disso, fazer fotos e vídeos macro. Isso é muito legal. Outra coisa, ele consegue fazer fotos e vídeos espaciais. Aqui no Brasil a gente não tem ainda o Apple Vision Pro, que são os óculos de realidade aumentada, virtual da Apple, mas se algum dia você quiser vir a ter, você pode usar o seu iPhone 16 para fazer fotos e vídeos, digamos assim, tridimensionais que podem ser visualizadas com o Apple Vision Pro. Outra coisa, ele ganhou o botão de ação. O botão de ação ele só estava presente nos modelos Pro da linha 15 e aí ele acabou equipando aqui a linha base dos iPhones 16 e é um botão muito interessante porque ele libera muitas funcionalidades para o seu iPhone. Você pode personalizar ele para bastante coisa, basicamente para qualquer coisa, na verdade, que você quiser fazer dentro do seu iPhone usando o aplicativo de atalhos. Você pode configurar qualquer coisa, literalmente qualquer coisa no seu iPhone
para que esse botão ele faça? Ligar para alguém, acender lanterna, gravar alguma coisa, enfim, cara, dá para configurar, sério, para qualquer coisa mesmo, tudo bem? O botão de câmera também foi adicionado, né? Vou nem botar botão, a Apple chama ele de controle da câmera. E aí é aquele novo botão capacitivo que fica na lateral ali dos iPhones 16 e que você consegue deslizar, apertar uma vez, apertar duas vezes, enfim. Outro ponto positivo, eu diria que é a Galaxy AI, ó. Apple Intelligence, galera. Olha eu me entregando aqui em relação ao meu favoritismo. Intelligence. Não sei se eu escrevi essa porra certa aqui, acho que tem 2 T's, né? É Apple Intelligence. Então, os iPhones 16, eles vão ter acesso à inteligência artificial da Apple, que ainda não foi lançada, mas vai chegar em breve. Quando vai chegar aqui pro Brasil, não tenho certeza absoluta. Ah, sim, ele tem uma coisa muito legal, que é aquele estúdio de áudio que você pode editar após ter gravado um vídeo, como vai ficar o áudio da sua gravação, se você vai isolar a voz das pessoas que estão no quadro, se você vai eliminar o ruído do ambiente, se você vai pegar o ruído do ambiente ou deixar a voz com qualidade de estúdio, enfim. Isso aqui é muito legal e está presente nos modelos não Pro, o que é bem bacana. Bom, galera, eu acho que o principal ponto negativo que eu posso falar aqui do iPhone 16 ainda é a tela, porque a tela continua tendo apenas 60 Hz, é USB-C, que é 2.0, infelizmente, e aqui eu boto também o preço, já que o iPhone 16, é claro, nesse momento de lançamento ele vai estar caro pra cacete. Pra quem é então o iPhone 16? É para quem não se importa em pagar mais caro e abdicar dessas duas coisas aqui para poder ter acesso aos recursos aqui que eu listei enquanto pontos positivos. Bom, mas agora é a sua vez de deixar aqui na zona de comentários qual iPhone você compraria hoje. Deixa aqui que eu tô curioso para saber. E lembrem-se, o link para esses iPhones em promoção vai estar na descrição e no primeiro comentário fixado. Espero ter te ajudado, por hoje vou ficando por aqui. Deixa teu like, se inscreve aqui no canal, vai. Eu sou o Gabriel Miranda, forte abraço e até a próxima.